Bom, pessoal, boa tarde, né? Vamos dar o prosseguimento aí ao vídeo, né, da apresentação das pesquisas então desenvolvidas por mim aqui pelo grupo, né, que trabalhou até hoje comigo na UFMT do ano de 2018 até o ano de 2021, que é o ano atual nosso aqui, né? Então, seria a terceira parte que a gente vai apresentar para vocês aí. Bom, como eu falei para vocês, né, então a escolha do tema, muitas vezes os estudantes me procuram, né? E cada um tem interesse numa determinada área. Então a gente teve vários temas aí, né, vamos ter até para apresentar para vocês, né? Então inoculação da cultura da soja, inoculação do feijão, tá? População de plantas, a gente trabalhou com alguma coisinha. Temperatura de água de irrigação, então foi uma demanda, né, que eu percebi aí em algumas áreas, né, de irrigação, né? Que algumas áreas que a água, na verdade, essas águas de irrigação têm uma temperatura até alta, né? E principalmente aqui no Mato Grosso. E que no sul teria uma temperatura um pouco mais baixa. Então, com o intuito aí de verificar se essa temperatura de água teria algum efeito sobre isso, a gente desenvolveu aí um trabalhinho, né? E estamos desenvolvendo algumas linhas de pesquisa nessa área, né? Bom, aplicação de nitrogênio na cultura da soja, nós fizemos alguns trabalhos mais. Emergência de sementes de feijão, né, sob estresse hídrico, e a aplicação de enxofre na cultura da soja, né? Então são alguns dos trabalhos aí. Bom, 2018 e 2021. Então, aqui diferentes vias e doses de aplicação de inoculantes na cultura da soja, tá? Esse experimento aqui foi feito em vasos, tá? Desenvolvido aí por um estudante de TCC. Então ele teve vários tratamentos, né? 16 tratamentos. Cada parcela foi constituída por dois vasos. Então foram quatro formas de aplicação de inoculante, né? Via semente, aplicação de inoculante via foliar, via agar, que foi tipo uma gelatina, né? Que a gente estava desenvolvendo aí para melhorar a qualidade, né? De como esse inoculante fica vamos dizer assim, como que a bactéria inocula no solo, né? Ou como que a bactéria coloniza o solo. Então o agar seria para auxiliar nisso. E com uma gelatina bovina, que a gente acha que também seria interessante, porque ela absorveria a água e manteria ali a bactéria numa situação de umidade melhor, tá? E quatro doses aí, né? 0, né, ml por quilo de semente, 8, 16, 24 ml por quilo de semente. Então doses até um pouco maiores aí, tá? Do que o convencional. A gente lembrar que no convencional normalmente utiliza-se aí, de acordo com o inoculante, entre 150 e 300 ml para cada 50 ou 100 kg de semente, tá? Bom, então no trabalho ele tirou algumas fotos, né? Então ele fez várias avaliações. Então ele avaliou a altura de planta, diâmetro de caule, número de folhas, área foliar, massa seca de parte aérea, massa seca de raiz, número de nódulos na cultura da soja, massa seca de nódulos. Então fez várias avaliações, né? Então a gente verificou aí inoculação na semente, né? Ele mostrou um pouquinho aí via foliar. Então a gente viu que a inoculação pode ser semente ou foliar, tem o seu efeito, tá? Realmente foi melhor naquelas plantas que tiveram inoculação do que aquelas que não tiveram inoculação alguma, tá? É, a gente até tem os gráficos aqui para mostrar para vocês, né? E a gente verificou uma coisa interessante, né? Que a gelatina bovina, principalmente nas maiores doses, deu um resultado muito interessante. Sempre superior ainda dentro das variáveis, né? Então, número de folhas, área foliar também a gente verificou, tá? Até superior ao agar, né? Ou superior também aí a outros aí, por exemplo, ao foliar ou à semente, né? Teve um ganho. E a gente percebeu que o bovino, né? Que foi principalmente via solo, né? O bovino teve um efeito muito interessante, tá? Estou mostrando para vocês aí, né? Alguns resultados. Alguns não deram tanto resultado assim, tá? Por exemplo, foliar aqui, por exemplo, para a altura de plantas não deu tanta diferença, já o bovino teve essa diferença, tá? Então, para quase todas as variáveis, o bovino foi superior aos outros. Então, mostrou ali que formou um ambiente propício para a bactéria, tá? Então, isso que foi interessante aí que a gente estava mostrando, né?
aqui a questão da inoculação, o número de nódulos, né? Qualquer aplicação de inoculante de qualquer forma aumenta o número de nódulos, a gente verificou aí de forma linear e bem interessante aí, tá? E também a massa seca de nódulos, ok? Aí a questão das unidades de clorofila também a gente verificou, também o agar com uma pequena vantagem, tá? Então, dentro desse trabalho, o que a gente verificou no geral? Que a aplicação de inoculante com o agar, ou melhor, com a gelatina bovina, né, que foi mais interessante, atingiu um crescimento vegetativo melhor, tá? Então, na hora de fazer a aplicação ali, colocar essa gelatina junto com o inoculante, que seria uma coisa bastante interessante aí para a cultura da soja, tá? Bom, outro trabalho que a gente comentou com vocês, né? Então, diferentes temperaturas de água, né? Na irrigação. Então, foi um trabalho com a cultura do feijoeiro, um estudante TCC, né? O Douglas Oliveira, fez o trabalho também em vaso, onde ele fez diferentes níveis de temperatura de água, tá? Então, ele saiu desde os 15 graus e foi até 45 graus, para ver como é que a planta ia. Ele irrigava naquele momento ali com a água nessa temperatura. É lógico que depois, com o tempo, as temperaturas dos vasos se igualavam, tá? Mas foi só para mostrar mesmo como que é esse efeito aí, então, da água, né, da temperatura da água sobre o desenvolvimento da cultura. Então ele aplicou o Rhizobium trops, né, para a cultura do feijoeiro, ok? É todo via semente, na concentração do Rhizobium trops aí, 1/19 unidade formadora de colônia, né, por ml, tá? Adubação realizada no dia da semeadura, então semeou e fez a adubação com 4, 14 e 8, 40 gramas de formulário, tá? Depois ele aplicou um inseticida quando aparecia ali, apareceu um pouquinho de vaquinha no experimento, tá? E as temperaturas aí, desculpa, ele fez de 10 até 40 graus, tá? Então foi bastante interessante, controlou o pH também do solo, fez análise de solo, tá? E foi irrigando. Então a cada 2 dias ele irrigava com água com a temperatura ali entre 10 e 40 graus. O que a gente verificou, né? Que ali naquela faixa entre 30 e 35 graus foi a faixa em que a cultura teve então o maior desenvolvimento, principalmente de massa radicular, massa seca de parte aérea, unidades de clorofila, então ele avaliou o clorofilômetro, tá? As unidades de clorofilog, fez essa avaliação e verificou então que tinha realmente um desenvolvimento melhor nessas temperaturas, entre 35 e 40 graus, né? Então, um trabalho bem simplesinho para a cultura do feijão. Pretendemos desenvolver mais desses trabalhos, tá? Mostrando aí, às vezes, a situação de campo, né? Às vezes o produtor está aplicando uma água mais fria, uma água mais quente, mas a gente verificou que a água ali, a próxima a 30, 35 graus, é uma água mais interessante. Lembrando, né, que a água da torneira que saía aqui para o viveiro, ele mediu essa temperatura de água de torneira, era em torno ali de 28 graus, tá? Então seria essa água que estaria nas tubulações, passando ali para chegar até a saída de água, ok? Então, em torno de 28 graus. E a temperatura média dele ali foi 30, 35 até 40 graus, né? Massa seca de raiz 35 graus foi, eu acho, mais ideal, tá? Massa seca de parte aérea também, né? A gente verificou um efeito, né? Então a planta desenvolvia mais com temperaturas mais altas. Provavelmente temperaturas mais baixas a planta tinha ali um estresse, né? Uma redução do metabolismo inicialmente, porque a água era jogada só no solo, mas isso dava uma travadinha às vezes ali na massa seca de raiz, né? No crescimento radicular. E depois, né, a temperatura se igualava e a cultura conseguia se desenvolver normalmente. Tá? Então isso gerou um artigo publicado e um TCC. Bom, aplicação então, formas de aplicação de inoculante, né, Bradyrhizobia também na cultura da soja. Esse foi um trabalho que acabou gerando uma patente, tá? Uma patente que está até no quem quiser verificar, né, está até no site da UFMT. Se procurar no site do EITE, né, que é o Escritório de Inovação Tecnológica, qual que era a ideia, né? A gente avaliar vários tipos de inoculação, né? Vários modos, né? Seja na semente, seja solo, seja foliar, tá? Mas também a inoculação
dentro da semente. Então a ideia era aplicar o inoculante dentro da semente. Por quê? Inclusive na patente tem isso descrito, né? O interesse é de, inclusive, colocar dentro da semente uma pequena cápsula, né, de resina com um inoculante. E com isso, né, é, ficaria dentro da semente, entre ali os dois cotilédoros. A hora que a semente recebesse água para ter a sua germinação em emergência, ela estoure, né, essa resina, ou ela oprima essa resina esse inoculante fique disponível para a semente já bem próximo ali ao eixo embrionário. Tá? Bom, aqui um pouquinho do experimento, né, que o aluno fez, né, foram 5 blocos. E aqui os tratamentos, né, então inoculação dentro da semente. Como a gente ainda não tem essa tecnologia para fazer essa pequena cápsula, né, o que nós fizemos? Nós só injetamos ali o inoculante dentro da semente, ok? E fizemos a semeadura. Essa não é a ideia para campo. A ideia para campo é que tenha realmente uma pequena cápsula dentro da semente e que com essa cápsula a gente consiga ter um tempo maior aí dentro da semente e a hora que a semente germinar, estoura essa cápsula e o inoculante que está dentro dessa cápsula fica disponível rapidamente para o embrião, né, da semente. Então, inoculação dentro da semente, inoculação 4 vezes a dose, tá, na semente, no solo, né, comparamos também no solo, que é sempre uma forma melhor de inoculação, foliar 4 vezes a dose, tá? Foliar V3, V5, né, V1, V3, V5 e V8. Testemunha sem inoculação, testemunha com aplicação de 200 kg de nitrogênio e 300 kg de nitrogênio. Aqui a gente aplicou tudo na semeadura, a gente vai ver que isso prejudicou um pouquinho a cultura, né? Então, a aplicação de nitrogênio teria que ser mais ou menos ali uns 50 kg de nitrogênio na semeadura e depois ali a gente fazer parcelado, né? Bom, aqui mostrando, né, um pouquinho aí de como que é a ideia, né? A gente colocou aí uma seringa, mas pode ser qualquer recipiente ali que consiga inserir essa cápsula, né, lá dentro da semente ou o inoculante dentro da semente e com isso facilite então o uso da semente, né, que a semente possa ser semeada sem problemas no campo, tá? Aí alguns dados da patente, né, que foi depositado em 2019, tá? Quem quiser procurar, tá lá no escritório de inovação tecnológica da UFMT, tá? Tem o número da patente aí também, quiser ter mais acesso, mais contato com a patente, tá lá, tá? Bom, dos resultados, né, nós verificamos que a maior parte dos resultados interessantes, né, foram justamente com a inoculação dentro da semente, tá? Então ele avaliou clorofila, altura de planta, diâmetro, número de folhas, área foliar, número de nódulos, né, na raiz, nódulos viáveis e inviáveis, né, massa seca de sistema radicular e massa seca de parte aérea. Tá? O que é interessante, então, nós verificamos que os resultados que mais sobressaíram ocorreram principalmente na inoculação dentro da semente ou via solo. Tá? Em algumas variadas, inclusive dentro da semente foi superior. Então aqui a gente vê para a altura, né? Verificamos também massa seca da parte aérea foi superior também. Diâmetro, verificamos alguma coisa aí. Número de nódulos, né? Número de nódulos total foi maior no solo e dentro da semente, tá? Os viáveis também foi superior, tá? Então, ali, então, dentro da semente e no solo foram os dois superiores, tá? Por quê? Provavelmente porque estão mais próximos do embrião. No solo, normalmente, realmente tem dado um resultado melhor do que em volta da semente, tá? Porque em volta da semente, muitas vezes, tem aí a questão dos produtos químicos, né? Inseticida, tratamentos, muitas vezes, ou às vezes a própria água da chuva acaba levando, né? No solo, não, a semente está envolta ali com aquele inoculante. Então, seria mais interessante aí. E foliar também deu algum resultado que a gente verificou aí, né? Então, é um trabalho promissor, tá? Que pode ser aí utilizado mais para frente, a gente verificou, muito interessante nessa área aí. Então aí para mostrar para vocês, né, parte aérea, né, sobressaindo dentro da semente, no solo, que a gente verificou, tá? Sistema radicular também, verificamos um resultado bastante interessante, tá? De inoculação
para a cultura. Uma coisa importante, né, ali 200 e 300 quilos de nitrogênio na semeadura, o que, que acontece? É muito nitrogênio na semeadura, prejudica o desenvolvimento da cultura, né, excesso de nitrogênio. Tá? Então a gente verifica nas plantas, aí foi mais um resultado que a gente verificou aí nesse experimento. Tá? Então mostrando um pouquinho do experimento, da avaliação, né, e a conclusão, né, que 200 a 300 quilos prejudicou, tá? E a aplicação, principalmente dentro da semente e no solo, foram as que mais sobressaíram sobre as variáveis avaliadas, tá? Bom, outro trabalhinho aí também, né, formas de inoculação da bactéria, seguindo o mesmo molde para a soja, nós fizemos um trabalho para o feijão, tá? Para o feijoeiro, ok? Então, a inoculação dentro da semente. Então, o estudante pegou, né, fez lá vários tratamentos, então, testemunha, adubação nitrogenada 100 kg por hectare, reduziu um pouquinho ali, né, dessa semeadura. Inoculante do solo, inoculante foliar, tá? Inoculante da semente, inoculante dentro da semente, inoculante dentro da semente e foliar, inoculante do solo e só foliar, tá? Ele esterilizou o solo, tá? Utilizou aí um inoculante comercial, tá? Para feijão é o Bradyrhizobio tropse, não é o Bradyrhizobio japônico, mas usado é o tropse. Fez aí o experimento, né? Conduziu aí o experimento e verificou-se então alguns resultados interessantes, né? Então, para emergência, né? A gente verificou que, na verdade, como a gente não tem uma forma de ainda padronizada para estar inoculando esse inoculante dentro da semente, ele, na hora que ele injetou ali com a seringa, ele acabou em algumas sementes ele furando a semente e prejudicando até a germinação. Então a gente verificou isso. Então precisa ainda melhorar essa forma aí de estar aplicando esse inoculante. Só que nós verificamos, por exemplo, a altura de plantas. Inoculação dentro da semente foi a melhor. Tá? Diâmetro, melhor. Massa seca de parte aérea, as plantas se desenvolveram mais. Tá? Então tem que acertar a metodologia, inocular a semente lá dentro, próximo ao embrião, acelera, vamos dizer assim, esse processo, né, de simbiose e principalmente, né, além de acelerar a simbiose, faz com que se proteja o inoculante dentro da semente. Quando ele está no solo, ou quando ele é aplicado foliar, ou quando é aplicado em volta da semente, o inoculante também, com a irrigação, ou com a chuva, ele vai embora do solo. Dentro da semente, não. A semente umedece e ele fica ali dentro protegido. Tá? Então a gente viu vários valores aí, né, bem interessante. Uma coisa que é interessante que a gente viu, né, muitas vezes não adianta só ter altos índices de nitrogênio, né? A planta ela é um balanço nutricional, né? Então, o tratamento com nitrogênio foi um tratamento não foi dos melhores, mas o índice clorofilog ele deu um valor alto, mas não significa que muitas vezes seja o melhor, tá? Então ali o dentro, né, o número de folhas foi superior, o índice de área foliar foi superior, né? E o dentro e foliar também teve um efeito, foram os dois superiores aí, vamos dizer assim, tá? Apesar que algumas variáveis não ter dado diferença, mas teve valores aí que se sobressaíram, tá? Então é um trabalho interessante, né? Uma coisa nova aí que a gente está desenvolvendo, mas a gente espera aí que esses frutos, né? Que possa ser utilizado aí com o tempo aí na agricultura, tá? O último TCC aí que a gente tem orientado, né, que nós orientamos, foi do estudante Pablo, né? Ele avaliou também, voltando um pouquinho naqueles projetos que eu estava desenvolvendo antes, né? Na questão de deficiência de água, né? O de estresse hídrico, após a semeadura. Logo que você semeia, começa a faltar água no solo. É uma coisa que os produtores fazem muito, né? Às vezes plantar no pó, né? Sem água nem nada, o solo muito seco. Então o produtor vai lá e já faz a semeadura, né? Vamos dizer assim, usa o solo como um armazenamento da semente, né? Deixa a semente lá até que ocorram as primeiras chuvas, né? E o que isso influencia na semente, né? Então o estudante fez lá o trabalho, tá? 8 tratamentos, 4 repetições, 32 vasos, foi avaliando, né? Então ele avaliou semeando, irrigando só depois de 2 dias de semeado, depois de 4 dias de semeado, depois de 8 dias, né? 10 dias, 12 dias e 14 dias. Então, a cada 2 dias
aumentava 2 dias desse estresse hídrico aí. Então verificou também, né, uma redução na emergência e redução em alguns parâmetros aí de desenvolvimento da cultura, né? Então, diante disso, o que que reduziria do stand, né, número de folhas por área, tá? E ele teve algumas conclusões aí, né, que principalmente a questão de redução aí do número de plantas, né, de stand por hectare, reduzindo o desenvolvimento vegetativo geral da cultura, tá? Bom, foi só mais uma geral, né, dos trabalhos, né? É, a gente pretende continuar com outros TCCs aí durante os semestres, né? Outras orientações. Até hoje, né, a gente desenvolveu aí 85 orientações. Estamos com 78 artigos publicados e temos aí mais 5 artigos aí que já aprovados para serem publicados também, tá? Temos uma grande participação da parte científica e pretendemos aí então estar desenvolvendo cada vez mais esses trabalhos. Tá ok? Então eu agradeço, né, a atenção de todos aí e eu espero que todos aproveitem aí essa palestra que passei para vocês hoje. Obrigado.